Olá, pessoal! Nosso tema de hoje é reações químicas. Nos outros temas, aprendemos sobre as estruturas dos átomos e como as ligações químicas mantêm os átomos unidos nos compostos iônicos, covalentes e moleculares. Agora é chegada a hora de começarmos nosso estudo a respeito do tipo de reação que essas substâncias sofrem. Bons estudos! Uma reação é um processo de mudança química, onde ocorre a conversão de uma ou mais substâncias em outras substâncias. As substâncias que dão início às reações são os reagentes. As substâncias formadas são denominadas produtos. A representação de uma reação é realizada colocando os reagentes ao lado esquerdo e os produtos ao lado direito. Entre eles é inserida uma seta que mostra que houve a transformação dos reagentes em produtos. Vamos verificar como se representa uma reação química. Consideremos uma reação entre o sódio metálico e água. Os produtos gerados são hidróxido de sódio e gás hidrogênio. Usando as fórmulas químicas dos compostos mencionados, temos que Na mais H2O forma-se NaOH mais H2. Dizemos que é uma equação esqueleto. A lei da conservação da massa é a evidência que não há alteração de massa total quando uma reação ocorre em um recipiente selado, ou seja, o mesmo número de mols de um determinado átomo deve ser o mesmo antes e após a reação ocorrer. A equação química mencionada anteriormente deve ser escrita da seguinte forma: 2Na mais 2H2O forma-se 2NaOH mais 1H2, a fim de mostrar que houve a conservação da massa. Esses números são denominados coeficientes estequiométricos. Eles multiplicam as fórmulas por fatores para mostrar que existe o mesmo número de átomos de cada elemento nos dois lados da seta. Portanto, dizemos que a equação química está balanceada. Uma equação química expressa uma reação química em termos das fórmulas químicas. A equação química não nos mostra as condições experimentais ou se qualquer energia está envolvida. Além disso, a equação química, por si só, não nos indica se uma reação é explosiva ou quanto tempo demora a acontecer. Entretanto, para que uma reação ocorra, é necessário que ela satisfaça a certas condições. A principal delas relaciona-se ao princípio da conservação das massas. Na representação da equação química são inseridas várias informações, tais como o que reage e o que produz, os coeficientes estequiométricos e o estado físico das substâncias que reagem e que são produzidas. No final das contas, o mesmo número de mols de um determinado átomo é igual antes e após a reação química. Aqui temos exemplos de algumas reações, umas que envolvem aquecimento e outras que utilizam catalisador. O catalisador é utilizado para aumentar a velocidade da reação. Esse estudo será melhor abordado no tema cinética química. Nos próximos slides, veremos que as reações podem ter uma classificação. Existem reações que são classificadas como reações de análise ou decomposição. Como o próprio nome já diz, ocorre a decomposição de uma substância composta. Nesse tipo de reação, podem ser observadas
três formas de decomposição: por pirólise, fotólise e eletrólise. A pirólise envolve a decomposição pelo calor, fotólise, a decomposição pela luz, e eletrólise, a decomposição pela eletricidade. Na reação de síntese ou adição, duas ou mais substâncias reagem para formar uma única substância mais complexa. Temos o exemplo do gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio, produzindo o gás amônia. A reação de deslocamento simples ou troca simples é quando uma substância simples reage com uma substância composta e desloca um dos elementos. O critério para esse deslocamento ocorrer está relacionado com a reatividade. Para os metais, temos que os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos são os mais reativos, seguidos dos metais comuns e os metais nobres, como a prata e o ouro. Percebam que o hidrogênio, apesar de não ser um metal, se apresenta na fila de reatividade para os metais, mostrando que ele é mais reativo que os metais nobres. E para os não metais, temos que o flúor é o mais reativo, seguido de oxigênio, cloro, bromo, iodo, enxofre e carbono. Vejamos alguns exemplos de reações de deslocamento simples. O ferro reage com ácido clorídrico, produzindo cloreto de ferro 3 e gás hidrogênio. Isso só é possível pelo fato que o ferro é mais reativo que o hidrogênio e, por isso, ocorre o deslocamento. Na segunda reação, temos que o zinco é mais reativo que o cobre, que é um metal nobre. Sendo assim, a reação entre o zinco e o sulfato de cobre 2 ocorre, formando o sulfato de zinco e o metal cobre. E na terceira reação, o flúor, que é o ametal mais reativo, consegue deslocar o bromo, presente no composto de brometo de cálcio. Nessa reação, geram-se como produtos fluoreto de cálcio mais bromo líquido. No último exemplo, não ocorre nenhuma reação, pois a prata é menos reativa que o hidrogênio. As reações de deslocamento duplo ou de troca dupla ocorrem quando dois compostos reagem permutando entre si dois elementos. Os requisitos para que essa reação ocorra são: formação de um precipitado, que é um sólido pouco solúvel, liberação de gás, ou seja, um produto volátil, e formação de água. No exemplo mostrado, pode-se notar que, na reação entre nitrato de prata e cloreto de sódio, há formação de cloreto de prata e nitrato de sódio. O cloreto de prata é um sólido pouco solúvel, também denominado precipitado. Observem que houve a troca dos elementos prata e sódio entre os dois compostos. Outro exemplo é a reação entre cloreto de ferro 3 e hidróxido de sódio, com a formação de cloreto de sódio e hidróxido de ferro 3. Esse último sendo um precipitado, ou seja, um sólido pouco solúvel. Na terceira reação, temos o ácido sulfúrico reagindo com o carbonato de sódio, formando sulfato de sódio, que é um sal solúvel, água e dióxido de carbono. Nesta reação, dois requisitos são obedecidos para que a reação de deslocamento duplo ocorra: formação de água e a formação de um gás, que é o dióxido de carbono. Neste caso, a permuta ocorre entre o hidrogênio
e o sódio. É possível observar a formação de precipitado pela junção de alguns íons. Nesta tabela, há alguns exemplos de sólidos pouco solúveis que podem ser formados pelos ânions e cátions apresentados. Dando um exemplo, a junção do íon cloreto com o íon chumbo 2+, forma-se o cloreto de chumbo 2, que é um sólido pouco solúvel. A união entre o íon sulfato e o íon bário forma-se sulfato de bário, que também é pouco solúvel, e assim por diante. Equações iônicas. Nessas equações são mostradas todas as substâncias iônicas solúveis como dissociadas na solução, ou seja, mostram-se os íons. Temos a equação iônica completa e a equação iônica simplificada. Na equação completa, mostra explicitamente todos os íons dissolvidos. Na simplificada, são apresentadas todas as espécies que participam das transformações importantes na reação química e o produto formado. Observem o exemplo a seguir. A equação global mostra a reação entre nitrato de prata aquoso com brometo de potássio aquoso, formando brometo de prata sólido, ou seja, um precipitado foi formado, mais nitrato de potássio aquoso. Na equação iônica completa, devemos expor os íons que dissociam em solução. Como saber quais são eles? Todos os compostos que estão aquosos irão se dissociar em solução. Portanto, o nitrato de prata se dissociará em prata mais e íon nitrato. O brometo de potássio se separará em íon potássio e íon brometo. No lado dos produtos, temos um composto no estado sólido. Esse não estará dissolvido, portanto, deve-se mantê-lo na forma em que se encontra. O nitrato de potássio se dissocia em potássio mais e íon nitrato. Para a equação iônica simplificada, deve-se focar apenas nas espécies que reagiram e formaram um produto. Observem que o íon potássio e o íon nitrato permanecem intactos antes e após a reação. Eles não devem entrar na equação simplificada. Apenas as espécies que sofreram algum tipo de transformação química que devem ser mostrados. Portanto, apenas os íons prata e o íon brometo que reagiram para formar um produto sólido que devem ser apresentados na equação simplificada. Anotem suas dúvidas, pois elas serão esclarecidas nas aulas síncronas. Até lá!